Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um relatório TopPix, a nossa carteira semanal de ações. Bom, pessoal, vamos começar esse relatório com as nossas trocas para a semana. Essa semana que a gente reserva aí trocas bem significativas e importantes. Bom, a gente começa a semana tirando Ambev da carteira. Ambev que apresentou uma excelente performance ao longo do tempo que ela se manteve no portfólio, dando lugar para Gerdau, metalúrgica Gerdau, na exposição Goal 4, tá? Outra troca seria Marco Polo, tá? Outra empresa que também performou muito bem ao longo do tempo que esteve presente na carteira, e ela dá lugar a Itaúsa, que seria uma exposição Itaú Unibanco, mas a gente está falando da controladora. Bem, falando primeiro sobre bancos, por que a gente está colocando Itaúsa na carteira? O governo no ano passado ele fez uma série de medidas macroprudenciais no sentido de resguardar um pouco o crédito da economia, no sentido mesmo de reter um pouco esse estímulo de crédito e fazer com que a economia crescesse dentro do que ele esperava, dentro da meta prevista para o período. O que a gente vem notando agora? Essas medidas macroprudenciais elas tendem a ser cortadas, ou pelo menos é uma expectativa conjunta aí do mercado muito forte. Quando você corta essas expectativas numa reação de buscar um estímulo à demanda agregada, um setor que se beneficia muito, principalmente por parte do aumento de crédito, seria o setor bancário. E nada mais justo do que a gente ter uma exposição Itaúsa, um dos nossos ativos preferidos aí no setor. Itaúsa, que voltou a apresentar bons números, um crescimento aí de 22% da carteira de crédito, uma rentabilidade sobre o patrimônio muito boa, entregando 24%. Enfim, números fortes de Itaúsa, um valuation bem atrativo e um cenário para o setor também bem positivo. Junta-se isso a uma performance relativa do índice satisfatória, então a gente consegue colocar com bastante convicção Itaúsa na nossa carteira para a semana. Então, saindo Pomo 4, Marco Polo e entrando Itsa 4, Itaúsa. Outra alteração, como eu disse anteriormente, a gente tira Ambev, a gente prefere colocar no bolso essa rentabilidade, essa excelente rentabilidade que a Ambev nos deu, e agora o ativo começa a negociar a 20 vezes price earnings, preço-lucro, enfim, a gente começa a ficar um pouco mais reticente quanto a isso em termos de... Lembrando que a nossa cabeça aqui é sempre para a semana, né? Então, portfólio ele é montado para a semana. Isso tem que ser bem digerido por vocês. Enfim, a gente tira Ambev e coloca Gerdau. Por que Gerdau? Nas últimas semanas, tá? Os Estados Unidos, que é um player extremamente importante para quando você fala de Gerdau em termos de demanda, ele começou a mostrar melhora significativa, inclusive com o PMI aí vindo bem acima das expectativas. Então isso reforça um pouco o cenário positivo para Gerdau e seus subprodutos, o que nos dá um pouco mais de confiança para colocar o ativo na carteira. É um ativo que tem um valuation extremamente atrativo, tá? A gente tem um player muito importante no segmento de Gerdau em termos de demanda, Estados Unidos mostrando certa força, ele mostrando uma recuperação. Isso acaba agradando o mercado, não é à toa que Gerdau performou muito bem na semana anterior, mas ainda assim a gente vê espaço e vê cenário positivo para ela, para ao longo da semana ela acaba tendo uma performance superior ao índice Bovespa. Então as nossas duas colocações entram no nosso portfólio, são Gerdau e Itaúsa. Bom, pessoal, essas foram as alterações para a semana. Agora, antes de falar um pouco sobre a nossa performance, vamos relembrar o que aconteceu ao longo da semana anterior. A semana anterior foi uma semana positiva para a Bolsa, mas a gente teve sinais mistos, tá? Na Europa, você continua com o imbróglio da crise de dívida europeia. Nada até agora foi resolvido de maneira significativa. A gente continua com uma relação dívida-PIB para os países muito elevada, principalmente para a Grécia, Portugal, até mesmo Itália. O plano que vinha a ser desenhado, que seria o plano do Eurobonds, que seria a solução mais factível para o bloco, ela de fato é demorada e a gente não sabe precisar quando de fato isso pode vir a sair e repercutir nos mercados. Então o que a gente vem tendo é Angela Merkel de um lado e Sarkozy do outro se reunindo para tentar acertar o budget da região, para tentar fechar um acordo orçamentário para a região e botar isso em via de regra. Enfim, na falta de um news flow tão forte como aconteceu na semana anterior, os indicadores macroeconômicos eles tomaram um vulto um pouco maior. A gente teve desde PMI até confiança do empresariado apresentando números bem fortes na zona do euro, e isso repercute em rentabilidade. Tá? Nos Estados Unidos também
apresentando dados bem positivos, tá? Uma recuperação que a gente sente na economia norte-americana. A gente consegue ver um cenário bem claro, os Estados Unidos começando a ter uma recuperação significativa e a Europa ainda ficando estagnada, ainda digerindo um pouco os dados, ficando à mercê ainda das reuniões de cúpula. Enfim, Estados Unidos se destoando e apresentando aí bons indicadores macroeconômicos, e isso acaba se refletindo no mercado. Mercado eixos que englobam o nosso doméstico, que também apresentou uma boa performance ao longo da semana anterior. Em termos de mercado doméstico, o que a gente teve tão relevante aqui? A produção industrial, que também não chegou a ser uma grande surpresa, mas a inflação, a gente fechou o IPCA aí com 6,50 aí no teto das expectativas. A gente poupa aí o Banco Central de ter que dar maiores explicações, mas o que a gente aprende aí, o que ficou de fato para o mercado doméstico, que realmente a inflação está demorando para convergir a meta, ela está de fato alta e veio no teto das expectativas. Enfim, vamos falar um pouco de performance, como andou o nosso portfólio ao longo da semana anterior. Marco Polo entregou com louvor aí o seu papel, quase 6% de alta nessa semana, segunda semana seguida que é destaque de alta. MPX também de forma recorrente, surpreendendo. LLX também, bom resultado. O que pesou para a nossa carteira foi a Ambev, que está saindo da semana hoje. Com 5,4 aí de queda, tá? A gente na semana não conseguiu bater o índice, o nosso benchmark acabou fechando com 1,5 de rentabilidade contra 2,8 do índice Bovespa. Bem, pessoal, essa basicamente foi a nossa performance. Agora falando um pouco do que a gente espera para essa semana a seguir, né? Realmente o mercado ele continua de olho na Europa, mas de fato não tem nada em pauta que faça preço no mercado. A gente não tem nenhum market mover significativo. A reunião que ocorreu hoje entre Angela Merkel e Sarkozy, ela também não foi nada conclusiva, digamos assim, nenhum plano de ação prático ele foi posto em regra, mas a gente tem uma semana com indicadores bem relevantes nos Estados Unidos que eventualmente podem vir a surpreender. A gente tem crédito consumidor norte-americano, algo que também chama atenção, temos livro bege essa semana, e no mercado doméstico a gente tem a pesquisa mensal do comércio, tá? Eventualmente vendas no varejo podem dar uma mexida aí no segmento. Enfim, é uma semana que a gente não tem uma pauta política tão forte, mas a macroeconômica continua ali entregando indicadores importantes. Tá certo? É a primeira semana do ano que a gente começa em peso mesmo. O mercado de fato vai estar funcionando e a gente espera um volume bem forte para essa semana. Bem, pessoal, é isso. Esse foi o relatório Top Picks, a nossa carteira semanal de equity, de ações. A gente espera bater o benchmarking aí com louvor para essa próxima semana e nos vemos até o nosso próximo relatório. Até a próxima, pessoal.